Bem-vindo ao canal Tríade Livre. Aqui você encontra conteúdos educativos que expandem seu conhecimento de forma clara e prática. Vamos à aula? Olá, nessa aula vamos aprender sobre a partícula O. Vamos focar no uso dessa partícula quando queremos expressar a intenção ou desejo de fazer algo. Você vai descobrir como usar a partícula O para indicar o objeto direto da ação, em frases como quero comer sushi ou quero assistir a um filme. Além disso, vamos ver como construir frases naturais e úteis para o dia a dia, com essa estrutura. E claro, como identificar e aplicar esse tipo de construção em conversas, diálogos simples e situações do cotidiano. Vamos começar? A partícula "o" é uma das mais usadas no idioma japonês. Ela serve para indicar o que está sendo afetado por uma ação, ou seja, o objeto direto da frase. Quando combinamos a partícula "o" com algumas estruturas como "tai", que expressa a vontade de fazer algo, ou "tai desu", que é a forma mais educada e formal, ela nos permite construir frases muito úteis no dia a dia, como por exemplo, "ramen o tabetai", quero comer ramen. Ou, por exemplo, o kaitai desu, quero comprar um presente. Ou, Nihon no eiga o mitai, quero assistir a um filme japonês. Ou seja, a partícula o é essencial para expressar vontades, desejos e intenções, algo que usamos o tempo todo quando falamos em japonês. Até agora, vimos que a partícula "o" indica o objeto direto de uma ação, ou seja, aquilo que recebe o verbo. Mas o que isso quer dizer na prática? Imagine que você está falando sobre comer sushi. Em japonês, sushi é o que sofre a ação de comer. Então, usamos a partícula "o" para conectá-la ao verbo taberu, formando sushi o taberu. Agora, quando acrescentamos a terminação tai, transformamos o verbo em querer fazer algo. Então, ao juntar a partícula "o" com a terminação "tai", temos a estrutura básica para falar de desejos e intenções. O "o" marca o alvo da vontade e a terminação "tai" indica que você quer realizar a ação. Vamos ver exemplos que ilustram bem essa ideia. Nani o shitai desu ka? O que você quer fazer? Aqui, nani é o que marcado por o, e shitai mostra o seu desejo de fazer algo. Nani o tabetai desu ka? O que você quer comer? Tabetai expressa querer comer. E o liga o que, a vontade de comer. Nani o nomitai desu ka? O que você quer beber? Nomitai é querer beber. Nani o mitai desu ka? O que você quer ver? Mitai significa querer ver. Nani o kaitai desu ka? O que você quer comprar? Kaitai indica querer comprar. Com esses 5 exemplos, você percebe como a partícula "o" e a terminação "tai" se combinam para formar perguntas e frases que expressam vontades. Essa é uma das estruturas mais importantes para manter um diálogo natural em japonês, seja para planejar um passeio, um almoço ou falar sobre seus interesses. Agora que entendemos como funciona a partícula "o" e a forma "tai", é importante saber quando usamos essa estrutura. Usamos a combinação de "o" com o verbo na forma "tai", quando queremos falar sobre nossos próprios desejos ou intenções. Ou seja, sempre que queremos dizer o que gostaríamos de fazer, comer, ver, comprar, essa estrutura é ideal. Veja como ela aparece em situações do cotidiano. Kyo nani o shitai desu ka? O que você quer fazer hoje? Uma pergunta simples e comum, que pode surgir numa conversa entre amigos ou até no ambiente de trabalho. Ramen o tabetai desu? Quero pedir ramen. Uma ótima forma de expressar sua vontade em um restaurante ou durante uma conversa sobre comida. Kono kutsu o kaitai desu? Quero comprar esse par de sapatos. Aqui usamos o para ligar estes sapatos com a ação de comprar. Nihon no ryori o tameshitai desu? Quero experimentar a comida japonesa. Perfeito para quando você está viajando ou falando sobre novas experiências culinárias. Esses exemplos mostram como essa estrutura é versátil e prática, aparecendo naturalmente em muitas situações do dia a dia. Com ela, você pode se expressar com clareza sempre que quiser compartilhar seus planos ou vontades.
Agora vem uma dica muito importante que causa confusão em muitos estudantes de japonês. A estrutura kontai é usada somente para falar dos nossos próprios desejos, ou no máximo para perguntar diretamente a alguém o que ela quer fazer. Por exemplo, se eu digo ramen o tabetai desu, estou expressando a minha própria vontade de comer ramen. E se eu pergunto nani o shitai desu ka? Estou perguntando diretamente para a pessoa com quem estou falando. Mas atenção, se quisermos falar sobre o desejo de outra pessoa, algo que ela não disse diretamente, essa estrutura não serve mais. Para isso, o japonês usa outra construção, como hoshigateiru ou tagateiru, que veremos com calma mais adiante. Ou seja, guarde isso bem. Tai é para você ou para perguntas diretas. Para falar do desejo de outra pessoa de forma indireta, a gramática muda. O japonês é bem rigoroso com isso. Nesta parte da aula, vamos entender exatamente como construir frases usando a estrutura que expressa desejo em japonês. Ela combina dois elementos principais. Primeiro, a partícula o, que serve para marcar o objeto direto, ou seja, aquilo que sofre a ação. Por exemplo, se você quer comer sushi, o sushi é o que está sendo comido, então ele será o objeto da frase. Depois, temos o verbo na forma mas sem o mas, seguido da terminação tai. Isso transforma o verbo em uma expressão de desejo. Juntando essas duas partes, temos a estrutura básica: objeto, mais partícula ou, mais verbo na forma raiz, mais tai. Vamos ver isso funcionando em um exemplo. Sushi o tabetai. Isso significa quero comer sushi. Aqui, sushi é o objeto da ação, marcado pela partícula o. E tabetai vem do verbo tabemasu, comer, convertido para expressar vontade. Essa forma é a base para muitas frases que você vai usar no dia a dia para falar sobre o que deseja fazer. E, com alguns treinos, ela se torna natural. Agora que você já entendeu como funciona a estrutura básica com Tai, vamos ver como ela se adapta a diferentes situações, desde conversas informais até contextos mais educados, e também para dizer que não quer fazer algo. Começamos com a forma afirmativa informal, que é a mais simples e direta. Usamos a partícula o, seguida do verbo na forma raiz, e otai. Por exemplo, eiga o mitai. Quero ver um filme. Simples, natural e ideal para usar entre amigos. A seguir, temos a forma afirmativa formal. Aqui adicionamos o des no final para deixar a frase mais educada. Mizu o nomitai desu. Quero beber água. Perfeito para situações em que você quer soar mais polido. Agora, a versão negativa. Na forma negativa informal, trocamos tai por takonai. Yasai o tabetakonai. Não quero comer vegetais. Uma negação direta e simples. Para a forma negativa formal, usamos takunai desu ou a versão ainda mais polida, taku arimasen. Corri o nomi takunai desu. Não quero beber café. Essa é uma ótima para recusar algo com educação, como em um restaurante ou reunião. E por fim, temos a forma de pergunta formal. Basta acrescentar desu ka ao final da estrutura. Nani o tabetai desu ka? O que você quer comer? Uma forma educada de perguntar diretamente o desejo de alguém. Com essas 5 variações, você consegue se comunicar de forma muito mais rica, ajustando sua fala ao contexto e ao nível de formalidade necessário. Com prática, isso se torna bem natural. Agora, uma observação técnica que pode ajudar muito a entender por que a forma tai se comporta de maneira diferente de outras formas verbais. Embora tai venha de um verbo, ela funciona gramaticalmente como um adjetivo i, o que em japonês chamamos de ikeyoshi. E o que isso significa na prática? Significa que, a partir do momento em que você transforma um verbo como taberu, que significa comer, em tabetai, ou seja, querer comer, ele passa a se comportar como um adjetivo. Por isso, a conjugação muda. Em vez de seguir o padrão dos verbos, a forma tai se conjuga como um adjetivo. Veja alguns exemplos. Tabetakunai, não quero comer. Nomitaku nakata desu. Não queria beber. Repare que estamos lidando com negação e passado, mas com estrutura típica de adjetivos.
Essa característica também explica por que essa forma só pode ser usada para expressar o próprio desejo, ou para perguntar diretamente para alguém sobre o que ela quer. Se quisermos falar do desejo de outra pessoa sem perguntar diretamente, precisamos usar outras construções, como Hoshigate Iro, que veremos mais adiante. Entender isso ajuda muito a evitar erros e a compreender melhor como o japonês expressa sentimentos e intenções. Vamos ver agora um exemplo prático usando tudo o que aprendemos até aqui. A frase é Ramen o tabetai desu. Quero comer lamen. Essa estrutura é uma forma educada ou formal, muito usada, por exemplo, ao fazer um pedido em um restaurante. Vamos analisar essa frase por partes. Ramen ou lamen é o objeto da ação, ou seja, aquilo que se quer comer. Ele é marcado pela partícula o, que indica o objeto direto. Em seguida, temos tabetai desu, que vem do verbo tabemas, o verbo comer. Quando usamos taides, estamos expressando um desejo de forma mais educada e polida. Então, ao juntar tudo, temos uma estrutura simples, direta e super útil para situações reais do cotidiano japonês, especialmente em contextos sociais em que a cortesia é importante. Vamos a mais um exemplo prático para reforçar a estrutura com tai. A frase é Mizu o nomitai desu. Quero beber água. Essa frase também usa a forma mais educada da estrutura, ideal para situações como pedir algo em um restaurante ou falar com alguém em tom mais polido. Vamos destrinchar. Mizu, que significa água, é o objeto da ação. Ele é seguido da partícula o, que marca o objeto direto. Depois temos nomitaides, que vem do verbo nomimas, ou beber. Ao substituir o mas por tai, formamos nomitai, que expressa desejo, e com o des no final, deixamos a frase mais formal. Portanto, essa estrutura completa, mizuo nomitai des, é uma maneira clara, educada e eficiente de expressar algo que você quer fazer no momento. Vamos ver agora mais um exemplo prático da estrutura com tai, dessa vez com o verbo ler. A frase é Hon o yomitai. Quero ler um livro. Essa frase é simples, direta e super útil no cotidiano. Veja como ela é formada. Hon, que significa livro, é o objeto da ação. A partícula o marca esse objeto direto. E temos o verbo yomitai, que vem de yomimasu, o verbo ler. Ao substituir o mas por tai, transformamos em querer ler. Essa é uma frase no tom informal afirmativo, perfeita para conversas casuais, como com amigos ou colegas. Também serve como base para construir frases maiores, como quero ler um livro em japonês ou quero ler aquele livro amanhã. Dominar esse tipo de estrutura ajuda você a se comunicar de forma clara sobre o que quer fazer, mesmo com vocabulário básico. Vamos ver agora um exemplo muito útil para quando queremos expressar um desejo de forma mais genérica. A frase é Nanika mai mono o tabetai? Quero comer algo doce. Essa frase é bem comum no dia a dia, principalmente quando estamos com vontade de comer alguma coisa, mas ainda não decidimos o que. Vamos entender a construção. Nanika significa algo. Amaimono quer dizer coisa doce ou algo doce. A partícula o marca esse desejo como objeto direto. E o verbo tabetai, que vem de tabemas, comer, expressa a vontade de comer. Juntando tudo, nanika mai mono o tabetai, quero comer algo doce. É uma forma muito natural de falar em japonês, especialmente em contextos casuais, como conversas com amigos ou família. Além disso, ela mostra como você pode adaptar essa estrutura para desejos mais abertos sem precisar ser específico. Agora, vamos ver como dizer que não queremos fazer algo usando a forma negativa de tai. A frase é Nihongo o hanashitakunai. Não quero falar japonês. Aqui estamos usando a estrutura negativa, que segue a mesma base da afirmativa, mas com uma mudança no final. O objeto é Nihongo, que significa língua japonesa. A partícula o marca o objeto direto, e o verbo hanasu, falar, aparece na forma de desejo negativo. Hanashitakunai, que significa não querer falar.
Portanto, Nihongo o hanashitakunai, não quero falar japonês. E aqui vai uma dica importante. A forma negativa takunai pode soar um pouco forte dependendo do contexto ou tom de voz. Por isso, em situações mais delicadas ou educadas, pode ser melhor usar a forma formal com des, como em hanashi takunai des, ou suavizar com outra estrutura mais indireta. Essa nuance é importante para manter a comunicação respeitosa, especialmente em ambientes formais ou com pessoas que você não conhece bem. Vamos fechar essa série de exemplos com uma pergunta muito comum no cotidiano japonês, especialmente em conversas informais, mas respeitosas. A frase é: Eiga o mitai desu ka? Você quer ver um filme? Essa é a estrutura interrogativa formal, formada por eiga, que significa filme. A partícula o marca esse filme como objeto da ação. O verbo miru, ver, aparece aqui na forma de desejo, mitai. E com descar no final, transformamos a frase em uma pergunta educada. Junto temos Eiga omitai desu ka? Você quer ver um filme? Essa pergunta é muito comum entre amigos, casais ou colegas, especialmente quando se está fazendo planos juntos, como combinar um passeio ou uma atividade. É direta, respeitosa e muito útil para o dia a dia. Acompanhe o diálogo a seguir. お腹すいたね。何を食べたい？うん、ラーメンを食べたいな。いいね。私は餃子も食べたい。じゃあ、ラーメンと餃子を注文しよ Vamos revisar alguns pontos importantes com base em um diálogo simples. Imagine a personagem Yui perguntando: Nani o tabetai? O que você quer comer? Aqui ela está usando a estrutura que aprendemos, a partícula o para marcar o objeto e o verbo tabetai para expressar desejo. Suta responde: Ramen ou tabetai? Quero comer lamen. Note que ele está aplicando a estrutura de forma correta e direta. Agora vem um novo elemento, a partícula mo, que significa também. Ela pode ser usada para indicar que você também quer a mesma coisa. Watashi mo ramen o tabetai. Eu também quero comer lamen. E para concluir, eles decidem sair juntos para comer. Aqui entra a forma volitiva, shiyou, que usamos para sugerir algo como: vamos fazer tal coisa? A frase completa seria: Isho ni tabe ni ikou? Vamos sair para comer juntos? Nesse ponto, estamos combinando vários elementos: pergunta direta com tai, uso de mo para adicionar desejo e a forma volitiva para sugerir uma ação conjunta. Com essas estruturas, você já consegue montar pequenos diálogos muito naturais em japonês. 土曜日に何をしたい？う。映画を見たいな。最近のアクション映画が気になるんだ。いいね。私はポップコーンも食べたい。映画の後にカフェに行きたい？うん、ケーキを食べたいし、コーヒーも飲みたい。Vamos reforçar a ideia de que a estrutura Tai é extremamente versátil. Ela pode ser usada com uma grande variedade de verbos para expressar diferentes vontades no dia a dia. Veja alguns exemplos. Mitai, quero ver. Tabetai, quero comer. Nomitai, quero beber. Ikitai, quero ir. Essas formas são simples, diretas e super úteis para montar frases como Eiga o mitai, quero ver um filme. Sushi o tabetai, quero comer sushi. Corri o nomitai, quero beber café. Nihon ni ikitai, quero ir ao Japão. Agora, um detalhe que deixa sua fala mais natural, o uso de shi como conector. No japonês falado, shi é usado para conectar razões, vontades ou lista de formas leve. Por exemplo, Eiga mo mitai shi, sushi mo tabetai. Quero ver um filme e também comer sushi. Esse uso mostra naturalidade na fala e ajuda a construir frases mais fluídas, sem parecer que estamos apenas listando itens de forma robótica. Portanto, ao combinar tai com verbos variados e o conector shi, você cria frases mais espontâneas, com o jeitinho real do japonês do dia a dia.
Agora vamos revisar o vocabulário essencial que vimos ao longo da aula, dessa vez com foco na escrita natural e no uso prático em frases com tai. Começamos com sushi. Sushi o tabetai. Quero comer sushi. Aqui, sushi é objeto, marcado pela partícula o. E tabetai vem do verbo tabemasu, que significa comer. A frase é simples e muito comum em restaurantes ou conversas do dia a dia. Agora, outro termo muito útil, mizu, água. Mizu ou nomitai desu. Quero beber água. Mizu é água. E o verbo nomitai vem de nomimasu, beber. O uso do des no final torna a frase mais educada. E eiga, que significa filme, eiga o mitai na. Quero ver um filme. Essa frase tem um tom mais leve e expressivo com o uso do na no final, que transmite uma nuance de desejo ou expectativa suave, algo como queria ver um filme. Vamos continuar explorando o vocabulário com frases reais, que usam a estrutura tai de forma natural e contextualizada. Gyoza. Gyoza mo tabetai. Também quero comer gyoza. Aqui temos a partícula mo, que indica também. Essa frase seria perfeita em uma situação como: alguém diz que quer comer sushi e você responde com gyoza mo tabetai. Ou seja, você também quer gyoza. Hon, livro. Hon o yomitai. Quero ler um livro. Aqui usamos o verbo yomu, ler, que vira yomitai na forma de desejo. Estrutura direta e muito usada. Por exemplo, ao falar sobre hobbies ou planos tranquilos para o dia a dia. Café. O local, tipo, cafeteria, né? Café ni ikitai. Quer ir a um café? Aqui temos um exemplo com o verbo iku, ir, que vira ikitai. Note o uso da partícula ni, que indica a direção ou o destino. A pergunta pode ser feita de forma leve e informal entre amigos, parceiros ou colegas. Esses exemplos mostram como a estrutura TAI é totalmente funcional e natural no cotidiano, seja para falar de comida, lugares ou atividades. Continuando com o nosso vocabulário, aqui vão mais exemplos usando a estrutura TAI, com naturalidade em frases completas. Kiki, bolo. Keki o tabetai. Quero comer bolo. Simples e direto. A palavra keki é o objeto marcado pela partícula o. E o verbo tabetai expressa desejo de comer. Agora um exemplo com café. Corri. Café, no caso aqui seria a bebida. Corri mo no mitai. Também quero tomar café. Aqui vemos novamente o uso da partícula amor, que significa também. Ela acrescenta a ideia de desejo adicional, como em uma conversa após já ter pedido outra bebida ou comida. Agora com o verbo iku, que significa ir. Eiga no ato ni kafe ni ikitai. Quero ir ao café depois do filme. Essa frase traz duas estruturas importantes. Eiga no ato ni, que significa depois do filme. Café ni ikitai, que é quero ir ao café. A partícula ni aparece duas vezes, uma indicando tempo após o filme e a outra indicando destino para o café. Tudo isso com a forma tai, para mostrar intenção. Essas frases mostram como, com um pequeno grupo de palavras e estruturas, você já consegue expressar desejos, planos e até fazer sugestões com naturalidade no japonês cotidiano. Encerrando nossa sequência de vocabulário com o uso natural, vamos falar de um dos verbos mais importantes do japonês, suru, que significa fazer. Esse verbo é extremamente comum e usado em centenas de expressões, como benkyou suru, estudar, ou undo u suru, se exercitar. Mas aqui vamos focar no uso básico com tai, para expressar o que alguém quer fazer. Veja esse exemplo. Toyobi ni nani o shitai? O que você quer fazer no sábado? Vamos analisar a estrutura. Doyobi significa sábado, a partícula ni indica o tempo, nesse caso, no sábado. Nani, o, é o que,
marcado por o como objeto direto, e shitai é a forma de desejo do verbo suru, ou seja, querer fazer. Essa pergunta é muito natural e versátil. Você pode usá-la em planejamentos com amigos, familiares ou até em conversas simples para iniciar um bate-papo. Doyobi ni nani o shitai? O que você quer fazer no sábado? Uma estrutura útil, prática e essencial para diálogos do dia a dia. Antes de encerrarmos, vale um aviso muito importante sobre a estrutura TAI. A forma TAI deve ser usada principalmente para falar do próprio desejo, ou quando perguntamos diretamente para alguém. Veja um exemplo de uso correto. Watashi wa eiga o mitai. Eu quero ver um filme. Aqui está tudo certo. Estou falando sobre o meu próprio desejo de maneira direta. Agora veja um uso incorreto. Kare wa sushi o tabetai. Ele quer comer sushi. Mesmo que a intenção pareça inocente, essa frase pode soar invasiva ou incorreta, porque você já está afirmando diretamente o desejo de outra pessoa, algo que no japonês exige muita sutileza. Então, qual é a forma correta? Usamos a expressão tagateiro para indicar o desejo de terceiros, com base em observação ou percepção indireta. Por exemplo, kare wa sushi o tabeta gateiro. Ele parece querer comer sushi. Essa estrutura transmite uma ideia mais neutra, como se disséssemos, ele está demonstrando vontade de comer sushi, sem afirmar diretamente, como se lêssemos a mente da pessoa. Essa diferença é essencial para manter a naturalidade e o respeito nas conversas em japonês, evitando julgamento ou afirmações indevidas. Aqui vai uma dica simples e poderosa para você nunca mais esquecer quando usar a partícula o. Sempre que estiver montando uma frase com tai, pergunte a si mesmo: quero o quê? Se você conseguir responder com algo direto, como comida, um objeto, uma ação, esse é um objeto direto e por isso usamos a partícula o. Veja como isso funciona nos exemplos. Keiki o tabetai. Quero comer bolo. Eu quero. O quê? Comer bolo. O bolo é objeto direto, então usamos a partícula o. Outro exemplo. Eiga omitai. Quero ver um filme. Quero ver o quê? Um filme. Então usamos a partícula o para ligar o filme ao verbo ver. Essa associação com pergunta o que é uma ótima maneira de lembrar quando aplicar corretamente a partícula o nas suas frases com tai. Com isso, você já tem base para formar frases naturais, claras e bem estruturadas no japonês do dia a dia. Vamos falar sobre algo que acontece muito no japonês do dia a dia: a naturalidade na fala informal. Em conversas casuais, especialmente entre amigos, familiares ou pessoas próximas, é muito comum omitir o sujeito e às vezes até o objeto, quando o contexto já deixa claro o que se está falando. Veja esse exemplo. Nani, tabetai? O que quer comer? Aqui não temos nenhum sujeito explícito, como você ou vocês. Também não há a partícula o ou indicação clara de objeto. E ainda assim, a frase funciona perfeitamente. Por quê? Porque em japonês o contexto é rei. Se você está olhando para alguém no horário do almoço e pergunta Nani tabetai? A pessoa entende imediatamente que você está perguntando sobre o que ela quer comer. Essa forma mais enxuta e direta dá muito mais fluidez à fala. E é justamente isso que você vai encontrar nas conversas naturais do dia a dia. Por isso, não se preocupe em sempre montar frases completas, como nos exemplos formais. O importante é saber quando simplificar de forma adequada. Aqui vai uma dica cultural que faz toda a diferença para quem quer falar japonês com naturalidade e respeito. No Japão, expressar desejos de forma muito direta, como quero isso ou quero fazer aquilo, pode soar um pouco egoísta e rude em certos contextos, especialmente formais ou profissionais. Por isso, existem formas mais suaves e respeitosas de expressar vontades e é importante conhecê-las. Veja duas opções muito comuns. Tem desu ka?
significa algo como gostaria de. Essa expressão demonstra desejo, mas de forma educada e não impositiva. Por exemplo, Nihon e ikitai desu ga? Gostaria de ir ao Japão, mas pode ser seguida de uma explicação, pedido ou sugestão. Ah, Tai to omoteimasu significa estou pensando em. Aqui o foco está na intenção ou ideia, não em impor uma vontade. Exemplo: Sushi o tabetai to omoteimasu. Estou pensando em comer sushi. Essas formas deixam sua fala mais refinada, cuidadosa e socialmente adequada, especialmente quando você fala com superiores, pessoas mais velhas ou em ambientes mais formais. Entender essas sutilezas culturais é tão importante quanto a gramática. Afinal, falar japonês bem também é saber se colocar com respeito. Chegamos ao final da nossa aula e você aprendeu pontos fundamentais para se expressar com naturalidade em japonês. Aprendemos como usar a partícula o em expressões de desejo com a forma tai. Vimos a diferença entre formas formais e informais, tanto na afirmação quanto na negação. Aplicamos tudo isso em diálogos reais e exemplos do cotidiano, com vocabulário útil e atual. Também exploramos as nuances culturais, entendendo quando suavizar a linguagem e como tornar a fala mais educada e apropriada para cada situação. Parabéns, esse ponto gramatical é extremamente útil no japonês do dia a dia, e agora ele já faz parte do seu repertório. Continue praticando, observando e se expressando. O japonês é uma língua viva e você está evoluindo com ela. Se este conteúdo te ajudou, mostre seu apoio. Curta o vídeo, ative as notificações, deixe um comentário com suas dúvidas ou experiências e compartilhe com amigos que também querem aprender japonês. E claro, inscreva-se no canal Triade Livre para mais conteúdos didáticos como este. Muito obrigado por estudar comigo e até a próxima aula.